Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Amados, a palavra de hoje que o Senhor quer falar conosco está no livro de Samuel, 1 Samuel 17, versículo 45. Bom, já quero agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor tem concedido em nossas vidas, fôlego de vida. Quero agradecer ao Senhor pela saúde, quero agradecer ao Senhor pela sua vida, que você está ouvindo essa palavra hoje, que você venha compartilhar esse vídeo para outras pessoas, aquela pessoa que está necessitada de ouvir o Senhor falando com ela. Que você venha nos ajudar, venha se inscrever no canal, venha deixar seu like, amém? E no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, meu querido? Só esse versículo. Bom, essa história de Davi e Golias é muito conhecida. Nós conhecemos que Davi era o menor na casa do seu pai, era o filho mais novo. Entre 7 irmãos, ele era o 8º, o mais novo. Davi era o pequenino que cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era ruivo, de aspecto bom. E Davi, entre seus irmãos, quando o Senhor fala que tinha rejeitado Saul, fala para Samuel, fala: até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu já rejeitei ele? Vai à casa de Jessé, o belemita, que lá, dentre os filhos dele, eu tenho escolhido um para ser rei em Israel. E aí o profeta fica meio assim, Como que eu vou para lá, para a casa de Jessé? Se Saul souber disso, que eu vou para lá para ungir um rei, ele vai querer me matar. Aí o Senhor dá uma estratégia para ele, fala: vai, leva uma cabrita aí, e chegando lá você fala que foi sacrificar. E assim Samuel faz conforme a palavra do Senhor. Chegando lá, vem o povo, pergunta: tua vinda aqui é de paz? Sim, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. E aí chega na casa de Jessé, e aí ele fala para Jessé, dentre os filhos dele vai ser rei. E Jessé, com 7 filhos em casa, e o mais novo estava trabalhando. Olha só como que acontece: 7 filhos em casa, os mais velhos, E aí o mais novo estava cuidando das ovelhas do seu pai, no campo cuidando das ovelhas. E então, quando chega lá, que Samuel fala que dentre os filhos dele tem um que vai ser rei, então Jessé chama Eliabe, que é o primogênito, filho mais velho. E aí olha como é as coisas. O profeta Samuel, para você ver, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Qualquer momento nós podemos errar. Porque quando Samuel vê Eliabe, ele não olha como o Senhor olha. Nós não conseguimos enxergar da forma que o Senhor enxerga. Porque nós olhamos a aparência, nós olhamos aquilo que está à nossa frente. Já o Senhor, ele olha o coração, ele olha o interior. Ele olha se há bondade, se há um coração puro, ou se há maldade no coração daquela pessoa. E quando Samuel vê Eliabe, aí na hora ele fala assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Por quê? Porque ele olhou a aparência, um homem grande, um homem robusto, forte, e ele pensou: é esse aqui que o Senhor tem preparado para ser rei. E logo quando ele pensa isso, o Senhor já repreende e fala para ele: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Olha só, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Tá vendo, irmãos? Como que é? Nós somos falhos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então Samuel viu ali a aparência do homem. E não foi só Eliabe, porque depois vem quem? Abinadab, o segundo mais velho. E aí Samuel já estava mais atento e ele fala: nem a este tem escolhido o Senhor. Depois vem Samar, porém tampouco a este tem escolhido o Senhor. E ali passou os 7 filhos de Jessé. E aí Samuel, já atento, fala: nenhum desses 7 aí o Senhor tem escolhido. Acabaram-se os moços. E aí Jessé, para você ver, irmãos,
O menor da sua casa era Davi, e todos os homens mais velhos estavam dentro de casa e só Davi trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. E aí seu pai fazendo o mínimo caso de Davi. E aí ele fala assim, restou um, o mais novo, tá cuidando das minhas ovelhas lá no campo. E aí Samuel fala, ninguém senta à mesa enquanto este menino não chegar. E aí tem que mandar chamar Davi. Vai lá, chama Davi, fala, Davi, vamos pra casa que tem um negócio que vai acontecer lá. Tem um profeta lá e falou que ninguém vai sentar à mesa para o sacrifício enquanto tu não chegar. Então leva o Davi pra casa. E aí quando Davi chega, Samuel vê. Fizeram ele entrar. Davi era ruivo, diz a Bíblia que Davi era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo, ou seja, aquele que estava esquecido na sua própria casa, aquele que estava esquecido na sua parentela, perante seus irmãos, perante seu pai, o Senhor tem se livrado dele. Então, meu querido, ou minha querida, você que se sente esquecido, você que se sente pequena na sua própria casa, ou onde você quer que esteja, na área que você se sente pequena, sentimental, material, financeira, no seu trabalho, você sabe o que o Senhor está falando contigo. O Senhor está te vendo aonde quer que você esteja. O homem ou a mulher pode estar te ignorando, pode estar te menosprezando, pode te esquecer. Você lá no campo, mas o Senhor está contigo lá, está te vendo. Ele está falando que chegou a hora de você ser reconhecido, de você ser reconhecida. E é aí quando o Senhor fala, Samuel, é este o menino. Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu. Olha só, ele pegou, era um chifre, né, cheio de azeite, pegou, ungiu o menino no meio de seus irmãos. Olha que coisa tremenda. O menino era desprezado pelos seus pais, seus irmãos. E aí, para você ver que quando Deus tem um mistério com uma pessoa, o primeiro lugar onde ele confirma é na sua própria casa. Davi, esquecido, cuidando das ovelhas, vem para casa com a notícia que ninguém vai sentar na mesa, tem um homem esperando por ele, um profeta esperando por ele. E aí, quando ele chega lá, ele é ungido como um rei na frente de seu pai, na frente de todos os seus irmãos. Olha só, é Deus falando que quando ele tem algo na vida de um filho, de uma filha, ele primeiro confirma em casa, mostra para sua parentela que Deus está com ele. E aí, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Saul tinha feito tantas coisas ruins. No começo ele estava bem, mas depois ele fez tanta coisa ruim. Por isso o Senhor tinha rejeitado Saul. E ali o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul. E aí um espírito mau da parte do Senhor estava atemorizando ele. E ali Davi foi ungido na frente de seus irmãos, na frente de seu pai, e uma nova história, uma nova etapa na vida de Davi está prestes a começar. Além do mais, Davi, além de crer no Senhor, de ser um menino de bom coração, agradar o Senhor, de cuidar das ovelhas de seu pai enquanto seus irmãos ficavam em casa, Davi tocava a harpa ao Senhor. Davi o adorava com a harpa. E aí quando o espírito mau ia atormentar Saul, os servos de Saul falavam assim, Senhor, manda que nós viemos buscar um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então este homem vai tocar a harpa e o Senhor se achará melhor. O servo falando isso para o rei, para Saul. E aí Saul fala, então buscar-me para mim um homem que saiba tocar a harpa. E então, amados, um dos servos, um dos jovens ali fala assim, esse que tenho visto a um filho de Jessé, preste bem atenção, esse que tem visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha só, Davi, ele já estava sendo reconhecido pelo um dos servos de Saul. E aí Saul vai lá e envia mensageiro a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Olha só, o pessoal até já sabia que Davi, dentre os irmãos, era o único que cuidava das ovelhas de seu pai. Aí, então, Jessé vai lá, manda um jumentinho carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito, e envia Saul pela mão de Davi. E logo quando Davi chega a Saul,
logo de imediato já ama Davi, né? Já ama ele. E aí Davi foi o pajem de armas de Saul. E por isso, meu querido, Saul já pega e manda avisar a Jessé para deixar Davi perante ele, pois achou graça aos olhos de Davi. Olha bem, há um pouco tempo atrás, Davi estava esquecido lá no campo, e agora o rei mandou chamar Davi para ficar junto com ele, porque achou graça diante de Davi. Ou seja, o Senhor mudou a vida de Davi na frente do seu pai, de seus irmãos, e agora Davi sai do esquecimento para estar do lado do rei. Irmãos, o Senhor é tremendo. Quando Davi estava ali sozinho, cuidando das ovelhas, quem sabe ele não pegava sua harpa para adorar a Deus, quem sabe ele não pegava ali, sentava debaixo de uma árvore, cuidando das ovelhas de seu pai, começava a tocar a harpa, louvando ao Senhor. E no momento que nós achamos que nós estamos sozinhos, o Senhor está nos vendo. O Senhor está ali nos observando e cuidando de nós. E quando nós menos esperamos, o Senhor muda o nosso cativeiro, um piscar de olhos. O Senhor transforma nossas vidas. E aqueles que nos desprezavam, agora tem que ver o Senhor nos ungindo, o Senhor mudando a nossa vida para melhor. Do campo, ele vai para o rei. Olha bem como que as coisas são, meu amado. Nós temos que ser fiel ao Senhor, onde quer que nós estejamos. E logo quando Davi agora fica com o rei Saul, Saul já deixa ele como pajem. Acredito eu que deve ser para cuidar das armas de Saul. E aí, quando vinha o espírito, né? Quando vinha o espírito mal para atormentar Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mal se retirava dele. Mas, queridos, em um dia, quando Deus quer mudar a vida de alguém, quando o Senhor quer abençoar a vida de alguém, a bênção vem completa, é algo sobrenatural. Porque os filisteus, um dia os filisteus juntam suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E aí acamparam-se entre Socó e Azecá, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Olha só. E agora está prestes para acontecer o quê? Uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel. E de um lado estava o exército dos filisteus e do outro lado do monte estava o povo israelita, estava o exército de Israel. E tinha um vale no meio deles. Amado, presta atenção. Aí, do lado do filisteu, saiu um homem, olha só, saiu um filisteu, era um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso aí dá aproximadamente uns 3 metros de altura. Olha só como esse homem vinha. Ele trazia sobre sua cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas e era pesado a sua couraça de 5.000 ciclos de bronze. Olha só o peso da couraça dele. Trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo tessalão. A ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o seu escudeiro. E aí, amados, Golias parou e clamou a companhias de Israel, dizendo assim, o homem saía lá do acampamento dele, do vale, e falava assim: não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei alguém de vós aí para vir até mim, para pelejar contra mim? Aí Golias pega e ainda faz um acordo. Olha só, se alguém de vocês vir até mim aí, o homem vem até mim, se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Olha o acordo que Golias faz. Se vir alguém de vocês aí contra mim e me vencer, então nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. Disse mais Golias: hoje desafio a companhia de Israel, dizendo: dá-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul
E todo Israel, essa palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Saiu um homem, saiu um gigante lá do meio do povo dos filisteus, faz um desafio com o povo de Israel, e aí o pessoal pega, né, viu um homem gigante com as suas armaduras ali, com a sua lança, e ele vê o que? Vê o problema. Ixi, com esse daí, não tem como. Olha o tamanho do cara. Olha a lança, olha a espada, olha a couraça dele, o escudo. Esse cara aí, ele já luta desde da sua mocidade, ou seja, eles enxergaram o problema. Isso é uma das maiores dificuldades que nós, como servos do Senhor, passamos. Quando nós enfrentamos alguma dificuldade, não conseguimos, queridos, enxergar a vitória quando nós damos de cara com a dificuldade. Quando o mar se levanta, quando o vento bate, nós enxergamos o quê? Nossa, que problema grande, cara. Não vou conseguir. Nós esquecemos que nós servimos um Deus grande e que esse problema não chega nem aos pés daquilo que o Senhor pode fazer por nós. Quando o problema nos afronta, não conseguimos enxergar o tamanho da mão do Senhor. Isso acontece conosco. O povo de Israel ficou com medo, temia, porque olhava o tamanho daquele gigante, olhava suas armaduras e já sentia medo. Querido, confie no Senhor. O mar se levantou, o vento está batendo forte, o gigante está na sua frente. E aí, o que você vai fazer? Mas você não serve um Deus vivo, você não serve o Deus dos exércitos. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é forte. Nenhum problema há que Ele não possa resolver. Na verdade, o problema é para nós, porque para o Senhor é apenas uma etapa para que nós possamos evoluir. É como se fosse Ele colocar ali um degrau, e para nós possamos subir, nós temos que passar por esse degrau. Mas nós olhamos o quê? O tamanho desse degrau. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. É isso que o inimigo coloca na nossa mente, não vai conseguir. Olha o tamanho do gigante. Você acha que você tem chance contra ele? Mas o Senhor fala o que para nós? Eu sou o Deus da guerra. Confie em mim. Eu te ajudo. Você não pode, mas comigo todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Entenda isso, meu amado. Não tenha medo. Confie no Senhor, porque tudo Ele fará. E aí, meus amados, vocês lembram dos filhos de Jessé, os 3 primeiros? O primogênito, né? O Eliabe, o Abinadab e o terceiro, Samar. Eles seguiram Saul, seguiram na guerra, foram seguir Saul na guerra. E Davi, queridos, Davi ficava com Saul ali, quando ele precisava tocar a harpa, ficar ali junto de Saul, ele ficava e depois ele voltava para cuidar das ovelhas de seu pai. Então, ele estava com Saul, mas também voltava para cuidar das ovelhas de seu pai, depois ia ter com Saul e ficava nisso, com Saul e cuidando das ovelhas de seu pai. Aí, queridos, o Golias, ele chegava todos os dias, durante 40 dias, de manhã e de tarde, fazendo o desafio para o povo de Israel. Durante 40 dias, amados. Aí um dia, Jessé fala para Davi, Davi, leva ali, pega aí um pãozinho, né, pega um efa de grãos tostado e estes 10 pães, corre lá, leva para os teus irmãos no acampamento, para ver como que tá os teus irmãos lá, né, se estão bem. Aí ele levou pão, levou queijo, leite, e aí Jessé fala para, vê como que tá teus irmãos lá e me traz uma prova para ver se estão bem, que você esteve lá com eles. E aí de madrugada, Davi se levanta, deixa as ovelhas ali do seu pai com guarda. Ele mesmo assim, Davi, cuidava bem das ovelhas de seu pai. Ou seja, ele fazia o melhor. Naquilo que ele fazia sempre o melhor. Deixou as ovelhas de seu pai com guarda e partiu de madrugada com aquilo que seu pai tinha pedido para ele levar para seus irmãos. Aí, amados, quando Davi está chegando lá, ele chegou bem na hora que os filisteus e os israelitas estavam fileira contra fileira para a peleja. Se puseram os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, né? Como se fosse já guerrear, fileira contra fileira. Aí Davi ele deixa a carga que ele estava trazendo na mão de um guarda de bagagem, correu até o lugar da batalha. Aí quando ele chega lá, ele pergunta a seus irmãos se estava bem. Olha só,
ele fez aquilo que o pai dele tinha pedido, vê lá se os teus irmãos estão bem. E ele foi lá, chegou, perguntou se os irmãos estavam tudo bem. E quando ele está falando com seus irmãos, quem aparece? Aí vem Golias. Golias vai lá e faz a afronta que ele estava fazendo durante os 40 dias, lembra? Aí Davi escuta que o filisteu estava falando: dá um homem aí para que nós vamos pelejar, e quem vencer, o seu exército daquele que foi derrotado vai servir aquele que venceu. Mas quando o exército de Israel via aquele homem, eles tinham medo, fugia diante dele, porque temia grandemente. Via o tamanho daquele cara, então ficava com medo. E aí eles pegavam e ficavam comentando com o outro: tu viu o tamanho daquele homem que subiu, cara? Não dá pra pelejar contra ele, olha o tamanho dele. Só que daí eles começam a comentar, falando assim, ó: o homem que ferir, o homem que vencer Golias, o rei vai enriquecer esse homem com grandes riquezas e vai dar sua filha para se casar, e a casa de seu pai não vai pagar mais imposto nenhum. Olha só a oferta que o rei fez, que Saul fez para aquele homem que vencer Golias. E aí quem escuta isso? Davi. Aí Davi pergunta: como que é a história aí? Que vai acontecer se o homem que tira essa afronta de sobre Israel? Aí eles explicam de novo o que acontece, quem vencer aquele filisteu. E aí Davi enxerga uma coisa que nenhum do povo de Israel enxerga. E ele fala: ó, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi foi o único que enxergou aquilo que nenhum deles havia enxergado. Lembra que eu falei? Os olhos mostram para você aquilo que está na nossa frente. Mas Davi enxergou algo que nenhum deles havia enxergado. Um circunciso que não tinha a presença de Deus. Enxergou uma oportunidade que poderia mudar a vida dele. Aquele povo só enxergava um gigante que não tinha como vencer. E Davi fala o quê? Quem é esse cara que não tem a presença de Deus, que tem a ousadia de querer vir afrontar o exército do Deus vivo? Nós temos que enxergar igual o Davi. Que afronta é essa? Que gigante é esse que quer tentar me afligir, sendo que eu tenho um Deus todo poderoso comigo? Nós temos que profetizar a vitória na nossa vida, a bênção. Nós temos que ter força para enfrentar, porque o nosso Deus é bem maior do que nosso problema. E aí quando o povo ali explica para Davi: olha, o homem que vencer vai acontecer isso, isso e isso. E aí o seu irmão mais velho, o Eliabe, está ouvindo o que o pessoal está explicando para Davi. E aí ele fica com raiva, acendeu-se a ira de Eliabe. E aí ele pergunta para Davi: por que tu desceste aqui? Para que tu vieste fazer aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E aí Davi fala: ué, o que eu fiz agora? Tem alguma, porventura, a razão para isso que você está falando isso para mim? E aí Davi sai de perto dele, e aí vai no lado de outras pessoas ali e pergunta de novo, né, para confirmar o que os outros tinham falado, né, para o homem que vencer Golias. E aí eles explicam tudo de novo para Davi. E aí Davi fala o quê? Eu quero ir pelejar contra esse cara aí. Eu vou contra esse circunciso, esse que não tem a presença de Deus, esse homem aí que está afrontando o exército do Deus Todo-Poderoso. Eu vou contra ele. E aí o pessoal, ouvindo a palavra de Davi, falaram para Saul. E aí Saul manda chamar Davi. E aí Davi pega e fala assim para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa de Golias. Teu servo, ele falando para Saul, eu vou pelejar contra este filisteu. E aí também Saul pega, como vê Davi ali, estatura pequena, ruivo, gentil, aspecto gentil. Aí ele pega e fala: Davi, contra este filisteu não poderá ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E aí Davi dá uma resposta para Saul. Fala assim: ó Saul, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, vi um leão ou vi um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, Saul, e eu saía após ele e o feria, e livrava a ovelha da boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles. Ou seja,
Como eu matava o leão, como eu matava o urso, vou matar também esse filisteu. Porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E sempre Davi está falando, esse aí afrontou o exército do Deus vivo. Ou seja, ele afrontou Deus, porque esse exército aqui é do Senhor. Então, quando ele afronta o exército, ele está afrontando também o Senhor. E só Davi teve essa visão entre o povo de Israel daquele gigante. E para concluir, Davi ainda pega e fala, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. O Senhor me livrou dos dois, e ele me livrará da mão deste filisteu. E aí Saul pega e fala o quê? Então tá bom, pode ir pelejar. E o Senhor seja contigo. E aí, olha só, Saul pega e começa a vestir Davi com as armaduras dele, né? Dá capacete para ele, dá sua couraça, dá uma espada para ele. E aí Davi não consegue andar. Ele não era acostumado, ele não consegue andar. Preste atenção, nós vamos conseguir vencer com as nossas próprias forças, com aquilo que é nosso, e não com aquilo que é dos outros. O que é dos outros é dos outros. Aquilo que é de outra pessoa não cabe em você. Ou seja, você tem que ir com a sua fé, com a sua força, entendeu? Aquilo que é da outra pessoa não serve para você. A sua prova é a sua prova. Sua fé é sua fé. Você tem que usar a sua fé. Você tem que ir com a sua força. E não com a força e com a fé da outra pessoa. O que é da outra pessoa não cabe em você. E o que é seu não cabe em outra pessoa. Cada um tem a sua força, tem a sua prova. Cada um tem aquilo que o Senhor quer provar, quer ajudar a subir de etapa, a ter um íntimo com o Senhor. Então, meu querido, o que é seu, vá você, faça você, tenha sua fé. E o que é de outra pessoa, aí já não tem nada a ver com você. Cada um é cada um. Deus trabalha com cada pessoa de forma diferente. Então, o que era de Saul não cabia em Davi, não era para Davi. O que é de Davi é de Davi. O que é de Saul era de Saul. Saul coloca as coisas em Davi, Davi não consegue nem andar. E aí ele fala, isso aqui não dá para mim, eu não consigo nem andar com isso. E aí ele tira as coisas de Saul, aí Davi vai, pega o seu cajado, escolhe para si 5 pedras, vai lá no ribeiro ele vai lá no ribeiro, pega 5 pedras, colocou dentro do alforje dele, que era alforje de pastor, pegou sua funda e chegou aonde o filisteu estava. Ou seja, Davi pegou aquilo com que ele sabia trabalhar, aquilo que era dele, com que ele sabia mexer. Você consegue entender isso? O que é seu e pronto, acabou. Trabalhe com sua força, vá na sua fé, que o Senhor vai te ajudar com aquilo que você tem. E aí Davi vai enfrentar o filisteu, né? O filisteu todo ali equipado, Golias todo equipado ali com sua lança, escudo e tudo mais. E aí ele vê Davi com seu cajado, com a pedra, com a funda. Ele começa a zombar de Davi. Ué, eu sou algum cachorro? Sou algum cão? Pra você ver mim com esses paus aí, né? Despreza Davi porque ele era moço, ruivo. E ainda vem a ele com pau, vem com pedras. Eu falei, eu sou algum cão pra você vir contra mim com paus e pedras assim? Só que Davi, meu querido, Davi dá uma resposta pra Golias, que isso aí deve ter calado a boca dele na hora. Porque Davi fala assim, ó. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir, vou tirar tua cabeça, o teu corpo. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ixi, aí imagina um gigante vendo um menorzinho falando isso para ele. Mas olha a ousadia de Davi, querido. Davi foi muito ousado, cheio da presença de Deus. E ele ali, ele sabia que o Senhor estava com ele e que aquele gigante não era nada, porque ali ele estava sem Deus, estava vazio. Era apenas algo que o Senhor tinha preparado para ele, para mostrar para o povo de Israel, mostrar para seus irmãos, mostrar para seu pai. E quando o Senhor escolhe um, faz a promessa na vida de um, ele é fiel para cumprir. Então, queridos, vai o filisteu e Davi para o combate. Davi pega, coloca sua mão no alforje, toma uma pedra e com a funda dele atirou e acertou bem na testa de Golias. O Senhor que mirou, o Senhor que levou aquela pedra na testa de Golias. Não foi a força de Davi,
mas foi a mão do Senhor empurrando aquela pedra na testa de Golias. E então Golias cai, e aí Davi pega, corre, sobe em cima dele, tira a espada de Golias da bainha e corta a cabeça de Golias. Olha só, Davi pega e mostra para o povo, a cabeça de Golias pendurada na mão dele, segurando a cabeça de Golias. O homem todo equipado com escudo, com couraça, com espada, não conseguiu vencer o menino cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. Davi não tinha nenhuma espada na mão. Para você ver que para cortar a cabeça de Golias, Davi pegou a própria espada de Golias. Nós não precisamos nos equipar com coisas dos outros para vencer nosso inimigo. Nós temos que ir no nome do Senhor. E aí, queridos, aquele exército filisteu fica com medo. Ué, como que um menino desse tamanho consegue matar Golias, nosso guerreiro? Pois é, aquele que vai no nome do Senhor, aquele que está com o Senhor, vence todas as coisas. Confia em Deus, porque Ele tudo fará. Tenha fé, meu querido, não olhe para o tamanho do seu problema. Você tem que ir em nome do Senhor. Creia no Deus que você serve, porque Ele vai te dar vitória. E aí o pessoal filisteu fica com medo, e aí o povo de Israel segue o povo filisteu, e aí eles conseguem ferir o exército filisteu. E aí Davi leva a cabeça de Golias para Jerusalém. E aí, querido, Davi volta ele vai como mensageiro de seu pai para ver como que estão seus irmãos, e volta como um herói, porque ele enxergou algo que nenhum daqueles homens de Israel havia enxergado. Ele viu um homem que não tinha Deus e que estava afrontando o Deus vivo, e o pessoal só enxergava o tamanho do problema. Davi volta como um herói ali, um jovem herói, e o povo tem que olhar e dizer, realmente Deus é na vida desse menino. Então, meus amados, para finalizar essa palavra, eu digo para os irmãos, para as irmãs, confie apenas em Deus. Sempre vai ter uma luta, um vento vai bater para tentar nos afrontar, para tentar nos destruir. Mas você tem que ter fé, tem que olhar para as circunstâncias que você está vivendo e dizer, quem é você para vir me afrontar? Eu sou servo do Deus vivo e eu irei contra ti no nome do Senhor. E amado, não há barreira que aguente quando você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Fique com essa palavra, confie em Deus. Nenhum gigante ficará perante você quando você vai com a sua força, com aquilo que você tem e com o Senhor, principalmente com o Senhor, lutar contra aquilo que está te afligindo. Você vai ser mais que vencedor. Então, fique com essa palavra, creia no Senhor e não deixe que o inimigo venha te afrontar de manhã e de noite, falando, e aí, você não tem forças, você não tem capacidade para ganhar desse problema, para enfrentar esse problema. Mostre para ele, mostre para o teu inimigo, mostre para o inimigo das nossas almas que você é mais que vencedor e que você crê que o Senhor está contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra e que você venha dormir tranquilo, durma tranquila, que o Senhor está contigo. Amém? Mais uma vez eu quero pedir para os irmãos, para as irmãs, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas que necessitam ouvir algo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.